A paz, mais um vídeo no canal e eu quero pedir no início para que você assista, compartilhe e dê um like, tá certo? Hoje uma reflexão, nós estamos com uma série de vídeo falando sobre o chamado, né? Atendendo ou obedecendo ao chamado. Nessa noite eu quero falar de um homem muito importante que foi Zaqueu. E está escrito sua história em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aqui está uma história muito importante. E hoje à noite nós vamos falar sobre o chamado de Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus entrando, ia passando em Jericó, Zaqueu ouvindo falar que Jesus ia passar, surgiu o desejo no coração dele ver Jesus. E aí ele foi, só que ele viu que a multidão era muito grande e ele era pequeno. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Era um homem rico, era um cobrador de impostos e as pessoas não gostavam de Zaqueu pelo fato dele cobrar impostos. E aí, Zaqueu teve uma atitude. Ele falou: já sei, eu vou subir na árvore. E a Bíblia diz que ele correu porque queria ver o que havia de passar. E subiu na árvore. E engraçado que Jesus vinha com a multidão e Jesus parou bem embaixo da árvore. Quando a multidão seguia Jesus, Jesus parava, a multidão parava. Jesus olhava, a multidão olhava em direção para onde Jesus estava olhando, né? E imagine naquela cidade, Jesus parando, todos param. Jesus olha para cima, todos olham para cima. E Jesus disse algo importantíssimo, que foi: desce depressa, Zaqueu. Primeiro, que Jesus deu uma ordem. Segundo, que Jesus chamou pelo nome Zaqueu. Com você não é diferente. Jesus está te dando uma ordem neste dia. E Jesus está chamando pelo teu nome. Mas às vezes, o que acontece conosco? A gente vai olhar para o tamanho da multidão. Zaqueu não quis olhar o tamanho da multidão e as pessoas que olhavam para ele. Zaqueu fitou os olhos em Jesus, porque o importante para ele não era a multidão. O importante para ele era Jesus, aquele que o chamava. Zaqueu poderia ter olhado para a multidão e ter pensado assim: Jesus, eu não vou descer daqui, porque eles vão falar mal de mim. Porque além do que as outras pessoas pensam sobre nós, nós temos o espírito de inferioridade. E nós achamos que nós não somos capazes de estar com Jesus. Mas naquele dia, Zaqueu não olhou para nada disso. Ele disse: o meu alvo é Cristo. E a Bíblia diz que todos, não foi só uma pessoa que murmurou, todos murmuraram.
todos devem ter um olhando para o outro, dizendo: o que Jesus está fazendo? Mandando esse homem descer. Né? E começou aquela confusão. Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Hoje eu vou para a tua casa. E quando Jesus chama Zaqueu para ir para a casa dele, Zaqueu disse: eu vou descer depressa. Porque Zaqueu sabia, tinha ouvido falar que na casa que Jesus entrava, algo diferente acontecia. Zaqueu ouvia falar que aonde Jesus passava, algo diferente acontecia. E ele disse: hoje eu vou receber Jesus, minha vida vai mudar. Eu creio que o coração dele se estremeceu. E foi a notícia maravilhosa, a melhor notícia que ele teve, o melhor convite que ele teve foi Jesus chamando. E com você não é diferente neste dia. Jesus está chamando você pelo nome e está dizendo: eu quero ir na tua casa. Abre o teu coração, que significa tua casa, que eu vou fazer morada nela. E quando Jesus chega, tudo que estava fora do lugar, Jesus coloca no lugar. E o mais importante, você vai me perguntar: e eu faço o que quando chego em casa? Quando Jesus chega na minha casa, eu vou fazer o quê? Se arrepende como Zaqueu. Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhecia o coração de Zaqueu. E a primeira coisa que Zaqueu fez foi se arrepender. E Jesus, que conhecia o coração de Zaqueu, ele viu que realmente Zaqueu estava arrependido pelo que fez. E às vezes a gente pensa assim: eu não sou digno. Jesus está me chamando, Jesus está dizendo que eu tenho um chamado diferente, específico na minha vida. Mas eu não sei falar. Lembra de Moisés? Mas neste dia eu quero dizer: não deixe Jesus irado com você. Lembra que Moisés reclamou tanto, questionou tanto, que a Bíblia diz que Deus se irou com Moisés? Mas que não venhamos deixar Jesus irritado com isso. Mas que possamos dizer a cada dia: Jesus, eis-me aqui, que cumpra em mim a tua vontade. Que possamos ter um coração aberto para Jesus. Independente do que Ele quer que você faça, independente do qual é o seu chamado, que você possa dizer que eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque a gente questiona muito por que não podemos, por que não sabemos, por que não somos capazes. Mas Deus diz, Jesus diz neste dia: não é por você, é por mim. Eu vou te capacitar. Eu vou colocar a palavra na tua boca. Muitos vão murmurar? Vão. Muitos vão murmurar. Vai dizer assim: não era pecador? Não era ladrão? Hoje está recebendo Jesus na sua casa, querendo ser o bom. Mas se Zaqueu tivesse olhado, ouvido as indagações daquela multidão, ele não teria levado Jesus para a sua casa. E Jesus, eu acho engraçado que Jesus, quando chama, ele chama os pequenos para confundir os grandes. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Então ele quer dizer o quê? Que os que são chamados são os pequenos. Jesus chamou Zaqueu, e a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Zaqueu não era um homem grande, Zaqueu não era um homem poderoso em palavra, não. E aí no 27, Paulo diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se nele. Por que Deus chama os pequenos? Os que não podem. Porque esse não vai se gloriar nele mesmo, vai se gloriar em Cristo. E aí muitas pessoas pensam assim: poxa, é ela que está fazendo? Não, não é ela que está fazendo. É Deus que capacitou, porque Deus chama os pequenos.
E às vezes a gente diz assim, mas eu nunca falei em público. Às vezes você diz assim, eu nunca gravei um vídeo. Não importa o que Deus está chamando você para fazer. O importante é que Deus está dizendo essa noite, vou eu te capacitar, te preparo. Eu acho lindo o chamar de Jesus. Se a gente fosse falar, como eu falei no outro vídeo, a importância da obediência ao chamado, na Bíblia tem vários chamados que Deus fez, que Jesus fez a várias pessoas. E cada um respondeu de uma forma diferente. E que neste dia você possa dizer, Senhor, estou aqui para cumprir o teu chamado. Mas eu não sei o que é. Pergunta ao Espírito Santo qual é o teu chamado. E ele vai te direcionar. Às vezes nós somos chamados do ventre da nossa mãe. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Às vezes Deus tem nos chamado, tem nos escolhido do ventre da nossa mãe, está sempre nos chamando. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Precisamos abrir o nosso coração. E às vezes a gente fica fugindo do chamado do Senhor. Às vezes a gente fica dando desculpa. Deixa para amanhã, deixa para outro dia, agora não, aqui está cômodo. Mas que você possa, a cada dia, dizer, eu quero descer fome, descer do orgulho. Quando Zaqueu desceu, eu creio que ele subiu de uma forma, que ele não tinha tido encontro com Jesus ainda. E quando você fita os olhos de Jesus, e quando você tem encontro com Jesus, você muda de vida. Eu creio que Zaqueu subiu de uma forma, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, e Jesus fitou os olhos nele, ele fitou os olhos em Jesus, ele já viu que algo diferente tinha acontecido na vida dele. E ele resolveu o quê? Descer. Ele podia escolher ficar lá em cima da árvore. Ele disse, não vou descer, não, vou ficar aqui mesmo, Jesus. Pode prosseguir seu caminho, pode ir com sua multidão, que eu vou ficar aqui. O que eu queria ver era você passar. Já aconteceu. Mas não, ele aproveitou a oportunidade. Não deixe que a oportunidade passe na sua frente. Não deixe que a oportunidade escape pelos seus dedos. Zaqueu desceu. Desceu do orgulho, desceu da vaidade, desceu do eu. E quando ele desceu, algo diferente ele via que já tinha acontecido na vida dele. E a Bíblia diz que ele recebeu Jesus na sua casa com júbilo. Ele recebeu Jesus na sua casa gostoso, com alegria. E ele já foi se arrependendo do que ele tinha feito. Ele falou, Jesus, se eu roubei, eu vou devolver esse dinheiro às pessoas. Então, que possamos nos arrepender de coração. O que temos que fazer? Reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que nós não somos nada. E depois que fazemos isso, aí Jesus vai falar o que ele falou a Zaqueu. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Zaqueu estava perdido e flechado. Igual a parábola da ovelha perdida, né? Então, quando Jesus chega, quando você tem um encontro com Jesus, quando você escolhe fazer o que Jesus quer, tudo muda na tua vida. E eu creio que antes, quando as pessoas passavam na frente da casa de Zaqueu, dizia assim, ó a casa do ladrão, ó a casa do enrolado, ó a casa do mentiroso. Depois que Jesus esteve na casa de Zaqueu, eu acredito que as pessoas passavam e diziam assim, esta casa é a casa onde Jesus esteve. Esta casa é a casa onde Jesus reina agora. E que você possa receber essa palavra, que você possa abrir o seu coração para Jesus, e que você possa dizer, Senhor, eu aceito o teu chamado. E que cada dia possamos abrir o nosso coração. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim, e disse-lhe, a minha graça te basta. Não precisa você indagar muito para resolver seguir a Jesus. Não precisa você dizer que não é capaz. Porque Jesus neste dia está dizendo, a minha graça te basta. Porque é pela graça.
Antes era pela lei, mas depois que Jesus morreu, nós vivemos agora pela graça. E ele diz neste dia: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então Paulo, com a sabedoria instruído pelo Senhor, ele disse que a graça do Senhor bastava, porque na fraqueza que o poder do Senhor opera. Tem outro versículo que diz: quando eu penso que estou fraco, aí estou forte. Porque é por causa dos nossos méritos? Não. É por causa da graça do Senhor Jesus. Essa graça que restaura, essa graça que dá paz, essa graça que dá alegria, essa graça que dá gozo. Então, mesmo passando por adversidade, mesmo achando que não é capaz, se esvazie de si mesmo mais um pouquinho e diga: Jesus, reina na minha casa. Jesus, eu te recebo na minha casa, e que eu possa aceitar o chamado que tu tens feito na minha vida e que eu possa fazer aquilo que tu queres. E você vai ver como a sua vida vai mudar, como a sua casa vai mudar, como o seu coração vai mudar. Porque Jesus limpa e limpa todas as coisas. Se Jesus mandou, obedeça. Se Deus mandou você ir, obedeça. E seja você mesmo. Não seja aquela pessoa que outros querem que você seja. Ah, mas podia falar mais baixo. Ah, mas podia falar mais alto. Não. Faça do jeito que você é. Não queira ser igual a ninguém. Às vezes você vai gravar um vídeo e a pessoa diz assim: ah, mas não se maquiou, não se arrumou. Outro dizem assim: ah, fala demais. Aí outro diz assim: ah, faz um vídeo menor, fica melhor para assistir. Cada um vai ter uma indagação e uma opinião. Se você for olhar tudo que as pessoas disserem a seu respeito, você não vai fazer nada. Mas a partir do momento que você se coloca nas mãos do Senhor e diz assim: Senhor, coloca a palavra nos meus lábios, você vai ver que algo diferente vai acontecer na tua vida. Amém? Beijo. Deus abençoe.